Olá, graça e paz, bom dia, hoje 21/11/2021, um domingo abençoado para você que vai estar nos assistindo aqui nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, que vocês na verdade escolheram por votação, né? Vamos estar falando sobre oração, clamor e intercessão. Semana passada, para quem esteve conosco, nós falamos um pouquinho sobre oração, né? O nosso vídeo já está no canal no YouTube para falar sobre oração, para quem quiser acompanhar. E hoje nós vamos falar nessa segunda aula sobre clamor, né? Então, o pessoal está chegando aí, vamos lá. Hoje nós não vamos ter aí a presença, infelizmente, do nosso evangelista Reinaldo, que hoje ele está de serviço, né? Talvez ele dê uma passada aí para dar um glória com a gente, mas hoje ele está trabalhando, então ele não pode estar. Lima, graça e paz, tudo bem? Então já vai chamando o pessoal aí, já vai compartilhando essa live, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de oração e clamor, né? Hoje nós vamos falar aí com vocês aí sobre essa diferença. Ô glória, amém? Então, quem ainda não curtiu a nossa página, tem lá um dedinho assim para você curtir a nossa página. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no nosso canal no YouTube, Evangelho dos Santos Oficial, tem praticamente todas as aulas lá. Márcia, graça e paz. Bem, a gente precisa aí acelerar o número de inscritos lá no nosso canal, bem? Eu louvo a Deus, ultrapassamos, eu vou colocar lá daqui a pouco hoje, ultrapassamos já a marca de 5.000 visualizações lá no YouTube, né? Uma bênção para a glória de Deus. Todas as aulas estão lá, dá para ver pela televisão. Ô glória, o pessoal tá chegando aí também, além do Lima, Márcia. Bora pessoal, vamos acordar, como dizia a nossa irmã Mari aí, que não tá acordando, né? A Mari tá num propósito aí e ela não tá assistindo online mais. Mas amém. Mas ela que dizer, bora acordar. Ó, o pessoal tá chegando aí, graças a Deus. Para essa segunda aula de hoje, nós vamos falar sobre clamor. Minha mãe, benção mãe, te amo. Ô glória, o povo tá chegando aí, já tá acordado, hein? Glória a Deus. Deus abençoe todos também. Elma, tia da nossa missionária Débora, minha esposa, bom dia. Excelente domingo para todo mundo aí também. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre clamor, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre clamor. Fique aqui com a gente até o fim, né? No final a gente ainda vai orar, vai clamar ao Senhor. Mas tem muito aqui assunto. Hoje nós vamos falar o que é, por que é feito. Vamos dar textos bíblicos aí de referência sobre o clamor. Não vai dar para falar todos os textos, mas você que tem aí essa sede de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, não vai embora, né? Não sai pela metade não, fica aí com a gente. Amém? Vamos ter um pouco mais de uma hora aí, talvez, de live, mas vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Então, não saia no meio do caminho não, fique com a gente aqui até o fim, você vai ser aí bem-aventurado para a glória de Deus, amém? Tudo aquilo que nós falamos aqui é dentro de um propósito de trazer ensinamento, né, e aprendizado para todos nós, amém? Inclusive, né, eu aprendo muito com vocês, então pode deixar os comentários, pode deixar sugestões aí também para as nossas aulas, né? Nós teremos essa aula hoje, depois a última aula no primeiro domingo de dezembro, e aí vamos encerrar as aulas desse ano. Vamos continuar postando vídeo, de repente até fazendo uma live ou outra durante a semana, mas estamos na reta final aí da nossa escola bíblica dominical online. Domingo que vem eu já adianto para vocês, nós não vamos ter a nossa aula no próximo domingo, porque teremos um evento em nossa igreja que é a conferência profética, que vai pegar todo o domingo presencialmente semana que vem. Mas voltamos no primeiro domingo de dezembro para encerrarmos aí falando sobre intercessão. Bem? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Bem? Tá comigo aí, o povo tá chegando, deixa eu ver quem tá aqui. Tô vendo aqui pela fotinha aqui a mais nova empreendedora aí
Angélica Machado, glória a Deus. Vi lá as fotos, foi bênção a inauguração do salão. Mudou, né, Angélica? Era sexta, foi para sábado, né? Então, mais um salão aí para a glória de Deus. Mais uma empreendedora aí nessa área, amém? Então, vamos orar. Enquanto isso, você compartilha essa live aí especial. Tiliane, graça e paz. Depois me passa lá no WhatsApp como é que tá aí, se tá tudo bem. Cirlei, missionária Cirlei, graça e paz. Benção ontem, né, Cirlei? Benção ontem lá, o nosso chá de mulheres, lá no Ministério de Ficar de Paciência ontem, né? A missionária Débora esteve lá, eu fiquei lá do lado de fora, dando uma de babá ontem com o Nicolinha, mas foi tudo tranquilo para a glória de Deus. Então, foi lindo, tudo lindo para a glória de Deus. Parabéns aí a todas as mulheres do nosso Ministério de Ficar. As mulheres de Bangu que estiveram presentes ontem também lá, prestigiando o trabalho das nossas guerreiras de paciência. Foi uma bênção para a glória de Deus. Estava lotada a igreja, povo animado, uma palestra também abençoada. Tudo, né? O testemunho da nossa Bispa Naira. Tudo lindo para a glória de Deus. Não tinha como ser diferente. As lutas vêm, né? As pelejas vêm, mas no final das contas o resultado é sempre magnífico para a glória de Deus, amém? Então, vamos orar para a gente não perder tempo, para você não ir embora, ficar aqui comigo até o final. Bem, como eu já falei no início, hoje o nosso evangelista Reinaldo não vai estar presente porque está de serviço, amém? Então, mesmo à distância, ele não pode lá deixar de trabalhar para fazer a live conosco, bem? Talvez, se der aí um intervalinho, ele entra, dá um glória, mas não tem como ele participar hoje conosco, ok? Então, vamos lá, bora orar para que a gente possa estar aí, se Deus permitir, falando hoje sobre clamor. Bem, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças, nós engrandecemos o teu nome por mais um dia e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Deus querido, juntamente com o teu povo, ainda que de maneira online, ainda que, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, pelas redes sociais, mas querendo te louvar, Senhor, porque o Senhor tem dado esse momento, ó Deus, para que possamos, ó Pai, estar trocando, ó Deus querido, informações, ó Deus, ministrando a Tua palavra, levando o Teu reino, Senhor, a tantas pessoas. Pai, sabemos que muitas das vezes na hora que estamos online, Senhor, não somos muitos, mas eu te louvo porque, ó Deus, essas aulas têm gerado muitas visualizações, pessoas sedentas da Tua palavra. Deus, te louvo por aqueles que estarão conosco ao vivo, participando, interagindo conosco. Eu entrego cada um em Tuas mãos, que essa manhã seja uma manhã de glória, Senhor, seja uma manhã de aprendizado na Tua presença. Pai, eu coloco em Tuas mãos a vida do evangelista Reinaldo, que está trabalhando hoje, Senhor, e não vai poder estar conosco aqui ao vivo. Que o Teu servo possa estar, ó Deus, ali no seu trabalho, sendo também alcançado pela Tua graça. Assim também como os demais que estarão talvez trabalhando hoje de serviço e não também poderão participar conosco dessa live. Toma, Senhor, a direção, toma o primeiro lugar, que o Teu Espírito Santo possa conduzir, ó Deus, esse estudo, ó Pai, na manhã desse dia. Ó Deus, que nós não viemos a fazer ou falar nada de nós mesmos, mas que possamos ser direcionados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Assim nós colocamos em Tuas mãos, te pedindo que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem? Ô glória. Bem, o povo está chegando. No final, missionária Débora, no final vai rolar aquele clamor, né? Já falei aqui com a missionária, então hoje a gente vai falar sobre clamor. Fiz uma oração, né, agora, ou seja, uma oração objetiva, e depois nós vamos clamar, né? Vamos clamar, então já vai deixando aí o seu nome no pedido de oração aqui, para você que quer receber uma oração, e aí a gente vai aproveitar para entender o que é clamor, ok? Glória a Deus. Então, enquanto o povo chega, né, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre clamor. Semana passada nós falamos sobre oração, né? Só para a gente poder resumir aqui a aula da semana passada, nós falamos que existem vários tipos de oração, né? Oração que a gente costuma pedir, oração de agradecimento, oração de gratidão, de intercessão, né? Oração de batalha, de guerra espiritual, né? Falamos sobre a importância da oração, falamos que se é importante, por que
muitas pessoas, infelizmente, não separam o tempo para oração. E dentre das tipos de oração que nós falamos sobre o clamor, né? E é esse tema que nós vamos estar abordando na aula de hoje, ok? Clamor. Qual é a diferença entre clamor e oração? A oração, como a gente falou na outra semana, literalmente falando, é conversar com Deus, né? É falar com Deus. A gente aprende isso aí desde, né, dos nossos primórdios, vamos dizer assim, desde que éramos pequenos ainda na nossa caminhada. Então, orar é falar com Deus. E aí, nessa conversa com Deus, você tem vários tipos de conversa ou de oração. Porém, o clamor, ele já não é mais só uma conversa, né? O clamor já é algo mais intenso, né? Ele é o tipo de oração mais intensa. Então, o que na verdade é o clamor? É uma oração muitas das vezes feita em voz alta, né? Com um propósito, na verdade, específico, né? Com uma urgência, né? Isso é clamor. Ou seja, não é aquela oração de agradecimento, não é aquela oração de pedir, embora na verdade a gente vai pedir, mas também mais de uma forma mais intensa. É aquele momento que muitos dizem que é o desespero, né? Quando você é solicitado muitas das vezes a clamar por alguma coisa que aconteceu ali no momento. Então, a diferença do clamor e da oração é que o clamor ele gera mais intensidade. Vocês perceberam aqui talvez que a minha oração inicial é aquela oração objetiva, aquela oração simples, né? Quando a gente fala de clamor, a gente fala de intensidade, né? Quando eu falo em voz alta, não necessariamente gritar, né? Porque Deus não é surdo, né? Tem muita gente que fala isso. Mas o desespero, muitas das vezes, de alma, né? Nos leva a esse clamor. É quando você recebe, muitas das vezes, uma notícia de alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, naquele momento, e aí o Espírito te leva, né, a você clamar, a repreender, né? Senhor, eu repreendo essa atuação, eu repreendo essa confusão que está acontecendo agora, né? Só para ilustrar aqui a questão do clamor. Pastor, onde é que a gente tem base? A gente tem textos conhecidos que eu vou citar aqui, né? E outros que vocês talvez não se atentaram, não que você não tenha lido, né? Eu gosto de procurar ler a Bíblia uma vez por ano, né? Aliás, a Bíblia toda, né? Uma vez por ano, a Bíblia toda uma vez por ano, né? Então, por exemplo, eu estou já na metade ali para frente do Novo Testamento, caminhando aí para a reta final desse ano, né, do propósito. Cada ano eu leio de uma forma diferente, né? Esse ano aí a gente está lendo de forma contínua. Aliás, os últimos 2 anos eu fiz isso, lendo desde Gênesis, passando por todos os textos, né, até chegar a Apocalipse. E deixa eu ver aqui um negócio. O antes colocou aqui, clamando o Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. Exatamente, Números 20, né, versículo 16. É mais ou menos isso aí, né, antes. Graça e paz, antes também chegou aí. Então, esse clamor é quando, na verdade, muitas das vezes, a gente está numa situação, Anderson, de desespero, né, de sofrimento, né? Então ele foge um pouquinho daquele padrão, daquela oração objetiva que muitas das vezes nós fazemos e que é necessário, tá? A oração que nós costumamos fazer padrão, vamos dizer assim, ela é necessária, tá? Não é que ela não tenha importância, não. Cada tipo de oração ela tem a sua importância. Vai depender muito do momento, ok? Então, qual é o momento que você está vivendo hoje? É um momento de desespero? Então não basta só chegar ali, Senhor, obrigado. Não, né? A Bíblia nos orienta, e a gente vai ver isso, que Deus ele faz questão de ouvir o nosso clamor, de conhecer o momento do nosso desespero, né? Não adianta a gente fingir, tem muitas pessoas que não entendem que oração não é interpretação. Tem verdadeiros artistas muitas das vezes na oração, né? Pai do Senhor, pastora Lúcia, graça e paz. Então, olha só, abre comigo aí o texto, que é conhecido primeiro, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ok?
Coloca aqui quem puder para mim, por favor, aí. Já. A gente vai ver o seguinte. Né? Olha o que o texto diz. Esse texto é bem conhecido, né? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei sarar a vossa terra. Né? É um texto bem conhecido. Graça e paz, Márcio. Bom dia. Que é exatamente o texto onde, né, Deus ele responde, olha só, ele responde uma oração, um clamor feito por Salomão, né, após ali a conclusão da construção do templo, ok? E aí Deus responde o clamor. Então é importante a gente entender isso, né, que essa oração, esse clamor, ele precisa, na verdade, ser também objetivo. Por que isso? Não é clamar por todas as coisas, né? Geralmente o clamor ele possui um propósito. A gente vai ver isso aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente estudar. Mas a oração, ela muitas das vezes nos leva, por isso que muita gente fala isso, né? Muitas vezes nos leva a nos tornarmos religiosos. Se a gente ficar só na oração, fica aquela coisa muitas das vezes repetida, né? Repetitiva. Senhor, obrigado pelo meu alimento. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. A gente acaba se tornando um pouco religioso, né? Com aquele padrão. Não é que você não tenha, como eu falei antes, que orar agradecendo, apresentando, né, os alimentos, agradecendo a Deus pela noite, pelo dia. Não. Isso também é necessário. Porém, quando a gente fala de clamor, a gente fala de uma intensidade, né? A gente fala de algo que a gente precisa, de fato, naquele momento, mover o céu ali em nosso favor. A oração, ela é respondida muitas das vezes na hora, ela é respondida muitas das vezes daqui a um tempo, talvez até alguns anos, né? Muitas das vezes dependendo da oração, né? Ah, pastor, Deus não responde oração? Depende, né? Deus não vai responder uma oração que ela vai de contra, né, aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, se eu estou orando por algo que não é padrão, não é bíblico, né, não tem base bíblica para acontecer, pode ser, né, que essa oração ela não seja de fato ouvida, no sentido de Deus responder ou de Deus agir em favor daquela oração. O clamor também não é muito diferente nessa questão, né? Um clamor ele precisa ter base, na verdade, bíblica, ele precisa ter um conteúdo que vá também na mesma linha, né, no mesmo alinhamento de base bíblica. Eu não posso clamar por algo que Deus condena. Eu não posso clamar por algo que Deus diz que ele não se agrada. Eu não posso clamar por algo que, na verdade, Deus ele abomina, né? Eu preciso clamar também dentro de uma direção. Se eu estou clamando por um propósito, esse propósito ele tem que ser um propósito que se encaixe dentro de uma visão bíblica, ok? Então a gente tem que parar, na verdade, de querer satisfazer, né? E quem participa aqui na nossa escola bíblica dominical sabe disso, né? Por isso que a gente, graças a Deus, tem tanta aí visualização, tantos irmãos participando conosco, que a gente precisa entender e parar de entender de que a gente precisa agradar ao mundo para poder conseguir alguma coisa. Não, você precisa agradar a Deus. A missionária Débora está online aí, junto com o Nicolas, acompanhando a nossa EBD. Então, a gente tem que entender que o nosso propósito, tanto de oração quanto de clamor, ele precisa estar alinhado com o reino. Ele precisa estar alinhado com aquilo que de fato glorifica a Deus, ok? Então, se você está entendendo, dá um glória a Deus aí. Glória. Glória. A senhora Débora já deu glória dela aqui já. Amém? Então, pastor, vamos lá. Tem um momento? Tem. Né? O momento do clamor? Tem. Qual é o momento do clamor? É aquele momento em que você, muitas das vezes, pelo Espírito, percebe que aquele momento não é um momento só de você orar. É um momento de você verdadeiramente clamar. Né? O pessoal está falando glória a Deus, o pessoal também está entendendo lá, missionário Cirlei. Então, quando 2 Crônicas
capítulo 7, versículo 14 é citado, é porque, na verdade, Salomão ali concluiu o templo, orou, depois ele intensificou na sua oração, gerando um clamor pelo povo, né? Ou seja, muitas das vezes, nós vamos falar sobre isso, o clamor ele pode ser feito em nosso favor, em favor de si próprio. Coloca aí, por favor, quem puder. Eu não sei se a gente tem alguém secretariando hoje, mas a gente já falou aqui, 2 Crônicas 7,14, Jaciara, graça e paz. Mas é importante a gente dizer o seguinte: o clamor ele pode ser feito por si próprio ou por outras, né, pessoas, ok? O clamor pode ser feito por si próprio e por outras pessoas e até mesmo nações. Para a gente complementar aqui, por si próprio, o clamor pode ser feito por si próprio, por outras pessoas ou até mesmo por uma nação, um grupo de pessoas, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que às vezes já recebemos a informação de alguém está sendo internado no hospital. Vou dar um exemplo aqui, mano. Alguém liga para mim e fala: pastor, fulano está sendo internado nesse momento no hospital, vai passar por uma cirurgia. Você só vai orar? Não, você vai clamar: Senhor, envia o teu anjo lá nesse momento, Senhor, que a tua unção de cura, né, esteja sobre essa pessoa, que o Senhor use os médicos. Já há uma intensidade, não é mais aquela oração: Senhor, obrigado pela vida da tua serva, Senhor, eu sei que ela está enferma, mas o Senhor é o médico dos médicos, pode curar. Não, qual é o clamor? Senhor, está acontecendo naquele momento, né? É diferente, ó. A gente sai de uma oração que é: Senhor, tua filha, teu filho está lá enfermo, né, tá passando por uma situação difícil, mas Senhor, tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que tem a unção de cura, tal. Isso é uma oração. Clamor: recebeu a informação que a pessoa está entrando agora no centro cirúrgico, vai passar pela cirurgia, aquela mesma pessoa de repente que você tem orado, e agora você recebe a informação que ela está entrando, por exemplo, para ser operada. Olha o clamor agora: Pai, visita aqueles médicos, visita, Senhor, aquele hospital. Senhor, teu filho, tua filha vai entrar agora nesse momento na cirurgia. Prepara os médicos, prepara a medicação. Senhor, repreenda todo o espírito da morte. Senhor, isso é um clamor, né? Já saiu do âmbito de uma oração simples, uma oração objetiva, que também precisa ser feito, tá? Deixando bem claro aqui. Porém, agora com uma intensidade maior, né? Como a Jussiara colocou aqui, a gente vai falar. Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, ok? Então, essa é a diferença, né, da oração e do clamor, ok? Então, a gente precisa compreender isso para poder entender a diferença. Pastor, mas se eu só orar e não clamar, pode ter efeito? Pode, tá? A gente aqui não está dizendo que o clamor ele é maior ou melhor, não. Mas o clamor é aquela intensidade que move o céu naquele momento, né? Aquele desespero de alma que muitas das vezes nós expressamos, ok? Então, ele é feito muitas das vezes por algo urgente. Então, coloca aí: o clamor é feito por causa de algo urgente. Quem puder colocar aqui para mim. Me ajuda aí, pessoal. Quem está online. Coloca aqui para mim, por favor. O clamor geralmente é feito por algo urgente. Bem? Então, recebeu uma informação, recebeu uma notícia, alguém pediu para orar por fulano, né? Por alguma pessoa, por algum irmão, por alguma criança que passou mal na hora, por um acontecimento, né? Que tá para acontecer, algum desastre. Obrigado, Márcio. O clamor é feito por algo urgente, exatamente. Obrigado aí pela ajuda, né? Então, esse clamor ele acontece com isso, né? Vamos clamar, recebemos a informação, alguém sofreu um acidente, né? E está sendo atendido nesse momento ali, está sendo socorrido, né? Alguém passou mal, enfim, uma tragédia ali tá para acontecer, uma casa, como a gente teve essa semana aí, notícias, né? Desabou, está sendo feito resgate das pessoas ali naquela casa. Você se une para levantar um clamor por aquelas pessoas que estão ali sendo socorridas, para que o anjo do Senhor possa estar visitando e tirando aquelas pessoas ali vivas daquela situação, daquela tragédia. Isso é clamor, amém? Só para a gente poder entender e diferenciar em relação à oração, ok?
O clamor é aquela coisa que muitas das vezes até você não espera passar, mas que a situação surge e aí você precisa entrar em ação, ok? Então vamos lá. O clamor também, por acaso, gente, coloca aí para mim Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, isso. Diz assim, ó. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o clamor de socorro por causa dos seus feitores. Sei o quanto estão sofrendo. Ou seja, Israel estava entrando numa situação que o faraó tinha dado uma ordem para que Israel fosse mais sufocado, para que aumentasse o trabalho de Israel. O povo estava triste, lamentando, chorando, mas ao mesmo tempo estava clamando. Obrigado aí, eu não sei quem foi, mas está na Unificar Bangu, compartilhando aí também a nossa live lá no perfil da nossa igreja. Bem? Então, aquele clamor de desespero, quando o faraó apertou a situação do povo de Israel no cativeiro, chegou até Deus. Né? Então esse clamor de urgência, ele chega a Deus. Né? A gente vai falar também que sobre isso, já foi citado aqui um texto pela pastora Lúcia e pela nossa irmã Jaciara também. Deus está sempre atento a esse tipo de clamor também. Né? Ele sabe que aquilo ali é algo que precisa ser, muitas das vezes, sofrer uma resposta imediata. Muitas das vezes o clamor ele é feito e ele requer uma resposta imediata, tá? Diferente da oração, que muitas das vezes é uma situação que nós temos condições de esperar, que pode, né, demandar, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo. O clamor não. O clamor muitas das vezes é aquela situação que requer uma intervenção divina naquela hora, naquele momento, ou nos próximos momentos, ou nas próximas horas. Né? Então é importante destacar isso, a diferença do clamor. A oração muitas das vezes é algo que a gente faz e que pode acontecer hoje, pode acontecer até o fim do ano, pode ser só no ano que vem, ok? O clamor não, o clamor ele requer muitas das vezes, ou na maioria das vezes, uma intervenção de forma imediata, tá ok? Isso aí, pastora Lúcia, tá dentro de um texto aqui que eu ia separar. Vocês estão antecipando aí os tópicos, né? Mas Jeremias 29, no caso eu separei de 11 até o 14. Depois a gente vai ler aqui, tá bom? Para poder vocês entenderem aí o contexto dos tópicos. Então eu não vou ler agora para a gente poder ler aqui de acordo com os tópicos quando ele é feito. Mas é isso aí, né? Então essa resposta imediata, ela muitas das vezes precisa movimentar o céu naquele momento. Então nós vamos clamar, nós vamos colocar para Deus aquela situação e o anjo do Senhor vai intervir. Muitas vezes, muitos textos bíblicos, nós temos vários exemplos desse tipo de situação. Né? Quando os homens e mulheres de Deus no passado estavam em meio a uma situação de dificuldade e clamaram ao Senhor naquele momento por uma providência. Um dos textos que nós vamos ver coloca aí para mim, Jonas, capítulo 2, verso de número 2. Coloca aí, Jonas, capítulo 2, versículo de número 2. Ok? Jonas 2:2, isso aí. Olha só o que diz o texto aqui. Jonas, capítulo 2, versículo de número 2. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha voz. Olha que coisa interessante. O texto está falando aqui de quem? De Jonas. Jonatas errou, Jonatas fugiu da presença do Senhor, desobedeceu a Deus. Quem conhece a história sabe. Foi parar no ventre de um peixe gigante ou um grande peixe, independente se era uma baleia ou não, podia ser uma sardinha, né?
Claro que não, sardinha acho que não. Mas foi para dentro de um ventre de um grande peixe. E quando ele estava lá vendo que a situação dele era crítica, o que Jonas faz? Jonas clama a Deus. Ele não poderia permanecer muito tempo ali dentro daquele peixe. Na verdade, já era um milagre ele estar vivo naquele momento. Porque ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, já é um milagre. Já se considera, na verdade, um milagre. Porém, Jonas agora clama ao Senhor de dentro, na verdade, do ventre daquele peixe. Então era um clamor imediato, ele precisava sair daquela situação, né? Então, esse clamor feito por Jonas, esse desespero de alma que ele clamou de dentro do ventre daquele grande peixe, né? Aquela angústia, como a pastora Lúcia colocou o texto aqui de Jonas, aquela angústia, na verdade, aquela aflição, fez com que ele viesse a gritar, a clamar de dentro do ventre. E o que acontece? Ele estava dentro de um ventre de um peixe, né? Porém, o texto vai dizer que Deus ouviu o clamor. Então nós precisamos entender isso, né? Esse clamor, ele é ouvido, né, por Deus. Nós não estamos clamando ou falando em voz alta ou gritando, né, por alguém que não nos ouve. Nós estamos falando por alguém, né, que na verdade está sempre pronto a nos ouvir. Diferentemente lá de Israel, né, que estava clamando por uma nação, né, o propósito de clamor não era por uma pessoa, era por uma nação inteira. Lembra o que eu falei no início? O clamor ele pode ser feito tanto por si mesmo, ou por outros, ou até mesmo por uma nação. Márcia, graça e paz, bom dia. Bem, nossa tia Márcia aí participando também na manhã desse dia. Então, diferentemente de Jonas, que estava clamando pela sua vida, era a sua vida que estava em jogo. Karine, Jonathan, graça e paz também. Então, Jonas aqui estava em perigo, então ele clamou. Adiantava Jonas só orar: Senhor, obrigado por estar aqui salvo, né, dentro do ventre do grande peixe, obrigado por me manter vivo aqui dentro. Isso não geraria a Jonas uma atuação, talvez, da forma que aconteceu. E se você for ler o contexto, né, posterior, você vai ver que Deus ouviu o clamor de Jonas e aquele peixe, né, vomita Jonas. Não vomita Jonas em um lugar qualquer, vomita Jonas, na verdade, já próximo ali à praia, né, a um lugar seguro. Não soltou Jonas em alto mar para ele ficar à deriva, não. O clamor de Jonas foi ouvido e, detalhe, foi colocado para fora, próximo à praia e dentro da direção de Deus. Ou seja, no caminho que Deus havia determinado Jonas ir, que era a cidade de Nínive. Tá? Então, o clamor, nesse exemplo aqui, foi feito por ele próprio. Ele precisava de um socorro. Então, vou dizer para você aqui, aleluia, se você passa por uma situação de urgência, né? Se você estiver passando, ou quando acontecer uma situação de urgência, clame a Deus. Faça como o texto já citado aí pela nossa irmã Ciara, Jeremias 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, né? Que tu não sabes. Conforme antes também colocou aqui 138, Salmo, quando clamei, tu me respondeu, me deste forças e coragem, né? Então o salmista está dizendo aqui. Então, clamar mesmo, não adianta ficar, não, o que eu vou fazer? Não, clama ao Senhor, ok? Então vamos lá, a gente já aprendeu que a oração era feita em alta voz, né? Ela é um momento de expressarmos uma preocupação, né? Ela é feita dentro de um caráter de urgente, ela pode ser feita por si ou por alguém. E agora a gente vai ver que ela também ela é feita geralmente por uma nação, país. Coloca aí para mim, por favor, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 29. Livro do profeta Isaías 29, verso de número 2. Livro do profeta Isaías 29, 12. 29, 12. Tá? Isso. Não, não é isso não. Desculpa. Deixa eu ver aqui o negócio.
Não, esquece a Isaías, né? Eu botei a referência, eu já falei aqui que foi Êxodo, né? Desculpa. Márcio, esse aí não, me perdoe, não é Isaías, ok? A gente já leu aqui, Êxodo, na verdade, é 3:7, né? Isaías é outra questão. Vamos lá, coloca aqui pra mim, por favor, então. Perdão. Clamor é feito com propósito. Coloca aí pra mim. Clamor é feito com propósito. Aí a gente vai agora colocar aqui Jeremias, capítulo 29, que a pastora Lúcia até citou aqui. Jeremias 29, do versículo 11 até o versículo 14. Isso aí. O clamor, ele vem acompanhado muitas das vezes de um propósito, né? Com objetivo. Ah, eu vou sair clamando por qualquer coisa, por tudo? Não, especificamente, né? Isso aí você já faz na oração. Jeremias 29, do 11 ao 14. Diz assim, ó, o texto. Só eu conheço, eu estou lendo a minha versão, tá bom? Mas a pastora Lúcia já colocou aqui uma versão tradicional, mas eu vou aqui. Só eu conheço os planos, né? Ou no texto original, eu sei que planos que tenho sobre vós, né? Diz o Senhor. Planos de paz e prosperidade, e um futuro cheio de esperança. Pois sou eu, o Senhor, que fala. Então vocês vão me clamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta para a terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vamos lá, qual era o propósito aqui do clamor do povo de Israel? Lembrando que Israel, nesse contexto, estava no cativeiro, ok? Então, qual era o propósito que levava Israel a clamar a Deus? Quem coloca aqui nos comentários, vamos lá. Coloca aí nos comentários, você que está aqui online, você que está assistindo pelo canal no YouTube, né? Coloca aqui qual era, na verdade, o propósito. Havia um propósito, esse clamor era em vão? Não. Como o texto fala aqui. E Deus deixa bem claro que estaria respondendo o clamor de Israel. E respondeu, né? Depois que eles se enquadraram aí dentro de aquilo que era a vontade de Deus. Mas vamos lá, vamos ver se alguém tem coragem de colocar aqui. Qual era o propósito do clamor de Israel quando estava no cativeiro? Bem simples, gente. Bem fácil é assim. Vamos lá. Cadê as respostas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém vai responder? Vou responder aqui, hein? Depois que eu responder, o pessoal vai colocar a resposta. Não pode não, hein? Não é prova não, gente. Fica tranquilo. Aqui é lugar da gente falar, errar, comentar, se corrigir. O pessoal tá mandando um coraçãozinho. Libertação. Sim, exatamente. Exatamente. Qual era o propósito aqui? A libertação do povo, do cativeiro, né? A libertar Israel do cativeiro que ele se encontrava aqui como no texto babilônico, né? Então, o propósito da oração... Isso aí, Eliane colocou também aqui pela liberdade do povo. Exatamente, né? Então, o propósito aqui era a libertação, né? Números, como antes está colocando ali, ó, Números 20, vamos lá. Nós vamos soltar essa semana aí no canal, inclusive, um resumo do livro de Números, tá? Então essa semana vai vir aí um resumo do livro de Números. Números 20, 16, vai dizer assim, ó. E por isso pedimos a Deus o Senhor que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país, né? Aqui o cativeiro egípcio, da mesma forma que Deus tirou Israel do cativeiro egípcio, aqui onde nós lemos em Jeremias 29, Deus estaria tirando o povo de Israel do cativeiro babilônico, ok? Então, esse propósito, lá era um propósito de sair do cativeiro egípcio, aqui era um propósito de sair do cativeiro babilônico, ok? Então, o nosso clamor, ele tem um propósito. Eu não vou sair falando de qualquer coisa, não. Qual é o propósito do clamor de Deus? Pastor, eu posso ter mais de um propósito? Sim, mas geralmente no clamor, por ser algo mais específico,
geralmente a gente clama por algo específico naquele momento. A oração, lembrando, é algo que a gente faz continuamente, né? Eu vou continuar orando para que Deus cure, eu vou continuar orando para que Deus entre com providência, mas o clamor é quando já chega a um nível quase que insuportável, né? Tanto o cativeiro egípcio de Números 20, que o Anderson colocou aqui, quanto o cativeiro babilônico, eles chegaram a níveis insuportáveis por Israel, né? O povo já não adorava mais, já não tinha forças para mais nada. E aí, geralmente, o clamor ele surge exatamente nesse nível, né? Quando você já não tem mais tanta força para atuar, não tem mais tanta força, muitas das vezes, para pedir, para orar, o clamor ele entra, ok? Então, é importante a gente dizer isso. Deus nos diz que devemos clamar. Então, coloca aí, por favor, o clamor é algo que Deus ordena. O clamor é algo que Deus ordena, né? Coloca aí para mim, por favor. Márcio, se estiver me ajudando aí, coloca aí. O clamor é algo que Deus ordena. Aleluia. Amém? Isso aí. Então, o clamor é algo que Deus fala para fazer. Ah, não vou clamar não, porque Deus já está ouvindo a minha oração. Não. O clamor é algo que Deus conhece. Nós citamos aqui textos já, tanto no cativeiro egípcio, por exemplo, quanto no cativeiro babilônico. Nós já citamos Jonas aqui, que clamou no ventre de um grande peixe. Então, o clamor é algo que Deus fala para ser feito, né? Que ele diz, não, o clamor é importante, ele precisa ser feito, né? Então, o próprio texto que vocês citaram aí, Jeremias 33:3, Deus falou para Jeremias, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei, né, coisas grandes, firmes, que vós ainda não conhecem. Jeremias 33:3, a ordem de Deus para Jeremias é, clame a mim. Então, é uma ordem de Deus, é algo que Deus ele faz questão que nós venhamos a fazer, ok? Então, assim como a oração, o clamor também é algo que Deus ele faz questão de ouvir. Então, Deus ouve a nossa oração e também Deus ouve o nosso clamor, né? Deus ouve a nossa oração e também Deus ouve o nosso clamor. Graça e paz, diaconisa Deise também chegando aqui. Amém? O clamor, geralmente, como eu falei no início também, ele geralmente é feito numa situação de angústia, né, e de aflição. O clamor é feito geralmente em uma situação de angústia e aflição. Ó, um outro texto, além do que vocês já colocaram aqui, coloca aí para mim, por favor, Salmos 18, versículo 6. Salmos 18, versículo de número 6. O clamor geralmente é feito em momentos de angústia e aflição, ou desespero, né? Também. Isso, Márcio. Obrigado, Márcio. Salmo de número 18, verso 6 diz, no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Ó, olha o que o salmista está falando aqui, o salmista Davi, né? Está dizendo aqui, no meu desespero, ou seja, na hora que eu entrei em desespero, né? Deus, ele clamou a Deus. No momento de desespero, ó, no meu desespero, clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Gente, isso aqui é uma coisa, tem uma profundidade aqui imensa, né? A gente tem um Deus que, ó, presta atenção aqui no que eu vou falar agora para vocês aqui. Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nos responde, tá? Baal, os profetas de Baal no desafio de Elias, os profetas de Baal gritaram, clamaram um dia inteiro e Baal não respondeu. Pastor, por quê? Porque não é Deus, né? Não tem poder de responder como Deus que nós servimos. A Bíblia diz, mas quando Elias, a gente vai falar sobre esse texto aí, tá? Porém, olha o que o texto diz, no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Ó, pediu ajuda, gente. Né? Não é quando alguém está lá, humanamente falando, pedindo socorro a alguém que está próximo ali para ver se a pessoa ajuda. Um acidente, por exemplo, o próprio bombeiro é alguém que auxilia ali no socorro, né, ajuda. Mas tem casos que nós sabemos muito bem
que o bombeiro não pode fazer, que o bombeiro não pode salvar, que o médico não pode também. E aí é nesse momento de desespero que nós, muitas das vezes, clamamos ao Senhor, ou devemos clamar ao Senhor. E o texto vai dizer aqui em Salmos 18:6, que no meu desespero eu clamei ao Senhor, pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Olha que coisa tremenda que Davi está falando, né? No momento de desespero dele, de alma, de angústia, ele clamou do alto céu, ou seja, Deus ouviu o clamor dele, mesmo estando aparentemente tão distante, né? Porque para ele, naquele momento ali, Deus estava no céu, no seu trono. Mas o texto vai dizer que Deus ouviu o clamor de Davi, né? E quando ele ouviu o clamor de Davi, Deus entrou em ação. Isso, Jonathan colocou aqui, a gente já leu, tá, Jonathan, Karine? O texto de 2 Crônicas, aí, capítulo 7, versículo 14, no início, ok? Então, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, de desespero, que todos nós, tá? Todos nós passamos, ou vamos passar, ou estamos passando, talvez, né? Nesse momento de desespero, nós podemos clamar a Deus. Diferentemente dos falsos, né, deuses, dos deuses que não existem, o Deus na qual nós clamamos, ele responde. Vamos lá para o livro de Reis? Vamos lá então? Ô glória. Então a gente vê um pouquinho aqui. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 18. Versículo 26 primeiro, tá? Ó, o pessoal está colocando outros textos aqui. Salmo de número 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves as súplicas e necessidades, tu os rebimas e atendes ao seu clamor. Exatamente. Gente, tem muitos textos, tá? Eu li vários textos aí durante esses dias sobre o clamor. Eu peguei alguns porque não tem como, né? Senão a live vai ficar muito longa e eu quero ser bem objetivo aqui na live de hoje. 1 Reis, capítulo 18, vai falar todo o contexto ali da batalha de Elias com os profetas de Baal. Quando chega no versículo 26, diz que os profetas de Baal pegaram ali o sacrifício que haviam trazido, prepararam e clamaram a Baal, ou melhor, e clamaram a Baal de manhã até o meio-dia, e gritavam: ó Baal, ó o clamor deles por Baal, responde a nossa oração. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Como o bispo fala lá, verdade, brincadeiras à parte, não responderam. Oraram, começaram orando, né? Aquela oração, falando com Baal, depois começaram a clamar, ou seja, gritaram, começaram a gritar: Baal, 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 responde, 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 e Baal não respondeu. Pastor, por que Baal não respondeu? Porque nós sabemos muito bem, dentro do contexto, que não era um Deus. E qual era o desafio de Elias? Eles iam preparar o holocausto, né, o sacrifício, e aí o desafio era: o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. Olha só como é que é a importância de você entender também a quem você está clamando, ok? Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Não. Então é importante entender que você não está clamando por clamar. Você está clamando por um Deus que responde à oração. Só que aqui o texto diz que os profetas de Baal começaram a gritar, ou seja, começaram a clamar: Baal nos responde, Baal. Começaram a se cortar, dançaram ali em volta do altar. Porém, o texto vai dizer que Baal não respondeu. Tá? Então, você que vai clamar socorro, principalmente, clame a Deus.
dentro dos vários textos que já foram citados aqui por mim e pelos irmãos aí, a pastora, os irmãos que estão citando vários textos aqui que falam de clamor, muitos textos, né? Então, o clamor feito a Deus é um clamor com uma certeza. Agora, uma pergunta que sempre me fazem é: clamei a Deus, Deus é obrigado a responder do jeito que eu quero? O que vocês acham? Vamos lá, eu gosto de participação dos irmãos nas aulas. Deus é obrigado a responder o nosso clamor do jeito que queremos? Assim como a oração, né? Deus é obrigado a atender o meu clamor da maneira que eu quero? Sim ou não? O que vocês acham aí? Vamos lá. Cadê a participação de vocês? Ô Glória. Temos aí 17 pessoas na live. Cirlei colocou a missionária, Cirlei disse que não. Né? Vamos lá. Deus é obrigado a ouvir o meu clamor no sentido de responder. Ouvir, ele vai ouvir, tá? Exatamente. O Márcio colocou ali, né? Olha que benção. Não, ele responde conforme o propósito dele. Exatamente. Então Deus é obrigado a ouvir o nosso clamor. Vocês acham que ele vai ouvir? Sim ou não? Ouvir sim, né? Bruna colocou ali, Bruna, graça e paz. Exatamente. Ele vai ouvir? Sim, ele vai ouvir. Mas ele é obrigado a responder do jeito que eu quero o meu clamor? Não, né? Ouvir sim, exatamente, Márcio. Ouvir sim, né? Ouvir, Deus ouve, com certeza. Agora, necessariamente ele vai... Vamos citar aí um clamor. Senhor, olha só, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu estou aqui só dando um exemplo. Senhor, vai lá e destrói a casa daquela fofoqueira, Senhor. Vai lá, manda fogo lá, queima ela. Isso aí é um clamor que Deus vai ouvir? Sim ou não? O que vocês dizem aí pra mim? É um tipo de clamor. Ó, desespero. Tá lá a fofoqueira, o vizinho, a vizinha, tá lá fofocando de você, tá falando mal de você. Aí você tá lá clamando. Senhor, vai lá. Será que Deus vai ouvir? Esse não, né, Márcio? Né? Esse não. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Misericórdia, né? A Bruna colocou ali não, caiu já também. Tá, mas não é um clamor? Eu estou citando aqui um exemplo, é um clamor, um desespero. A vizinha está lá falando opção de besteira, o vizinho está lá falando mal de você, para todo mundo, e aí você no desespero vai clamar a Deus para Deus mandar fogo, queimar, matar lá o vizinho, matar a vizinha. Isso é um exemplo de clamor que não vai ser ouvido, ok? Deus não vai ouvir esse tipo de clamor. Deus colocou lá clamor. Mas você sabia que tem pessoas que ainda clamam a Deus querendo isso? Esse aqui é o problema. A Deise colocou aqui, claro que não. Deise, mas eu falo porque eu já vi, tá? Pessoas fazendo esse tipo de clamor. Eu já vi pessoas clamando, né? Entrando num quarto para clamar para que Deus mandasse uma doença grave para uma pessoa que era cristã, tá? Para uma mulher de Deus. Já vi, já peguei, já presenciei. Minha vontade era fazer igual Jesus, mas eu não podia. Sair derrubando tudo, chutando tudo, né? Mas eu não pude. Tamanha ira que naquele momento subiu ali quando eu escutei esse tipo de clamor. Claro que eu falei, né? Oração de feiticeira, a Karine falou exatamente. Deus não vai ouvir oração de feiticeiro. Enganoso é o coração do homem, né? Não, é porque ouve que ele tem que responder a sua oração. Ele vê seu coração e seu propósito. Exatamente. Mas é o que eu estou dando exemplo aqui para vocês entenderem, né? Porque tem gente que acha que clamei, então Deus me ouviu e tem que responder do meu jeito. Não. Primeiro, não adianta fazer biquinho. Tem aí, Débora, aquele mistério? Não, né? Tem, Débora? Deixa eu ver aqui se tem aqui. Mas depois eu vou falar aqui, mostrar para você. Tem? Entendeu? Deus é obrigado? Não, Deus não é obrigado, né? A pastora Lúcia clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Exatamente, né? Tem vários textos aqui, gente, que vão expressar isso. Mas eu trouxe um exemplo para vocês de clamor que não vai ser atendido. Pode ser ouvido, provavelmente Deus vai ouvir, mas Deus não vai responder da maneira que você deseja. Clamor tem que estar alinhado com o propósito de Deus.
Clamor precisa estar alinhado com isso aqui, ó, que é a palavra de Deus. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai gritar, você vai espernear, você vai fazer, sabe o quê? Biquinho, e ó, eita ela aqui, ó, quem faz biquinho. Espero que não seja profético, Jesus. Estou mostrando, mas não estou pregando ainda não. A pregação da Chupetinha 2 vai rolar, mas não é essa aqui não. Mas eu trouxe ela aqui, pedi para a missionária Débora, ó. Tá aqui. Para que serve isso aqui? Então vocês vão saber quando eu pregar a segunda mensagem sobre não adianta fazer biquinho. Sirei colocou lá. Pois é, eu tenho medo disso aqui, gente, que vocês não sabem. Tá? A pregação tá pronta praticamente, mas eu ainda não ministrei, né? Quem não conhece a história, só saber, Nicolas nasceu depois de uma pregação com isso aqui na mão, né? Que eu nem sabia, nem imaginava que a missionária estava grávida. Bruna, você tá rindo porque foi só Jesus, viu? Depois da pregação. Como, na verdade, eu estou fugindo do segundo, gente, agora, pelo menos, né? Pelo menos eu, né? Então eu estou segurando o rolo aí da pregação da Chupetinha. Mas está aqui, ela está aqui. Não sei se vai ser essa aqui que a gente vai usar. Tem gente precisando, pedindo aí uma chupetinha rosa, né? Deise disse que já está ciente, né, Deise? Pois é. Essa aqui é meio neutra, né? Branca, com azul. Mas enfim. Tá ela aqui, gente, ó. Então, dessa vez, né? Em breve, aí, se Deus permitir, a gente vai estar falando aí sobre isso. Agora vamos lá, pra gente, o pessoal gostou da chupetinha. Deixa eu voltar aqui pra gente poder concluir o nosso estudo de hoje, né? Os profetas de Baal clamaram e Baal não respondeu. Isso. Então aí o que acontece? Elias chama o povo agora, né, para perto dele, pegou lá, restaurou o altar, você já sabe. Mas aí agora vamos lá para o versículo de número 36. Deise, profético não, Deise, misericórdia. Só estou mostrando ela, não estou pregando com ela, gente. Né? Exatamente, a pastora Lúcia colocou aqui, tem pessoas que querem pedir aquilo que não está no propósito de Deus para ele, né? Ou para ela. Exatamente, pastora, né? Não adianta. Quer pedir, ó, né? Aqui, graças a Deus, não tem isso não. Quer pedir lá o valor de alguém. Deus vai ouvir? Não vai, né? Não é teu. Se não é teu, o carro do irmão, da irmã, não é. Se não é teu, não adianta, Deus não vai dar, né? Então, não adianta. Tem certos tipos de oração, clamor, que não vai funcionar com Deus, né? Exatamente. A Tiliane colocou aqui um comentário, né? Oração feitas, na verdade, não que não tenha pecado, né? Mas você complementou muito bem aqui, né? Mas que estão inclinados para as coisas da carne, para o pecado, para a prostituição, por adultério, né? Exatamente. Pecadores todos nós somos, né? Deus vai ouvir, na verdade. Tanto que Jonas estava em desobediência, mas quando ele reconheceu que estava errado, e é importante isso entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer para Deus ouvir o nosso clamor é o que a Tiliane colocou ali. Reconhecer que estamos errados. Enquanto nós estivermos no erro, Deus não vai de fato agir, né? A gente precisa. Jonas estava lá em desobediência, foi lançado, poderia ter morrido, porém ele se arrependeu. O texto vai dizer, eu não li o contexto, mas o contexto vai dizer que ele se arrependeu e aí ele clamou a Deus no ventre. Então não adianta, está todo errado, né? Toda errada, quer que Deus ouve o clamor. Não adianta. Espera o tempo de Deus. O que for para você, melhor você continuar orando, né, em vez de clamar, porque no tempo certo, na hora certa, Deus ele vai estar agindo, ok? Mas olha o que diz o texto aqui, versículo 36. Quando chegou a hora de sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e começou a clamar, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, prova agora que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, Senhor. Responda-me, que para que esse povo saiba... Olha o propósito aqui, ó, clamor com propósito. Né, versículo 37. Responda-me, Senhor, responda, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e estás trazendo esse povo de volta para ti. Ó, clamor com propósito. Qual era o propósito desse clamor? Qual era o propósito desse desafio, pastor? Provar para Israel que só Deus
era Deus. Ó, olha a diferença de clamar por qualquer coisa. Exatamente, Márcio. Clamor com propósito. Ah, Elias fez tudo aquilo ali só por fazer? Não, gente, tinha propósito. Tudo que na verdade Elias fez, não vai dar tempo de eu falar aqui, entrar em detalhes, mas todo o processo que ele fez, reparar o altar, né, lançar ali a água no rego, tudo foi feito com um propósito. Por isso que eu falei aqui no início, clamor precisa estar junto com o propósito. Qual é o propósito? É salvar alguém que está em perigo? Deus enviar o anjo para fora? Tem que ter um propósito. Eu não posso clamar por clamar. Ah, Senhor, eu quero apresentar, clamar a Ti pelo Brasil. Não, clamar a Ti pelo Brasil, tá, mas por quê? Qual é o propósito desse clamor? Senhor, liberta o Brasil. Senhor, entra com providência na vida financeira do Brasil. Tem que haver um propósito. Não é só clamar, eu vou clamar pelo Brasil. Não. Ah, Senhor, entrega o Brasil em Tuas mãos. Não, qual o propósito? Né? Senhor, liberta o Brasil. Né? Liberta o Brasil da prostituição, liberta o Brasil, como é que eu vou dizer, esqueci o nome agora, aqui, né? Dos roubos lá, enfim, esqueci o nome agora. Bem, tem que haver um propósito. Qual era o propósito de Elias aqui? Né? O propósito de Elias era provar para o povo de Israel que só Deus era Deus de Israel. O pastor Lúcio colocou aqui depois: devemos clamar a Deus com quebrantamento na alma, com um propósito, porque Ele realmente é um Deus misericordioso e atende seu clamor. Exatamente. O propósito estando de corrupção, Anderson. Obrigado, cara. Eu estava tentando lembrar aqui o nome da palavra. Deus liberta o Brasil da corrupção. Né? Obrigado aí, Anderson, nosso amigo, conseguiu me salvar aqui. Né? Mas a pastora Lúcia colocou aqui muito bem. Né? Tem que ter. Senhor, liberta o povo. Qual é o Brasil? Do que? Da corrupção, né? Da prostituição, dos vícios. Tem que ter um propósito. Não adianta só orar, vou orar pela nação. Não, orar pela nação é uma oração. Né? Você já apresentar a oração, você apresentar os líderes, né? Tiriane está rindo, mas a memória vai ficando, a gente vai chegando aí quase próximo aos 40, já começou a falhar aqui já, né? Mas a gente precisa ter propósito de oração, né? Senhor, orar pelos nossos governantes já é ordem, já é uma determinação que Deus instituiu. Agora, uma oração, um clamor específico. Nossa, vou clamar para que Deus entre com providência no governador, para que ele haja lá em favor de algo que está acontecendo. Senhor, toma o governador nas tuas mãos, que ele desperte para isso que está acontecendo. Aí entra o propósito. Orar por ele já é minha obrigação. Orar pelo presidente da república já é minha obrigação. Orar pelo deputado, senador, vereador, por mais que você não goste dele, já é nossa obrigação. Agora, qual é o propósito? Clamar. Não, vou clamar pelo presidente. Então, está acontecendo uma situação que pode, né, mexer com ele e consequentemente, mexer com o Brasil. Senhor, toma o nosso presente em tuas mãos agora. Visita, Senhor, joga por terra todo o plano arquitetado pelo adversário contra a vida dele, porque tem um plano para tentar destruí-lo, para tentar matá-lo, para tentar fazer isso. Isso é propósito. Aí já não estou mais orando somente pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Né? O clamor, talvez de muitos nos dias de hoje, é para que não tenha carnaval. Né? Então tem gente clamando aí por Deus, a Deus, pelo prefeito aí, por causa dessa festa que está, né? Porque o vírus vai dar uma pausa, vai tirar uma férias agora no ano novo até o carnaval, né? Então, enfim, né? Não vou nem entrar nesse mérito político aqui, mas é um clamor que a igreja precisa estar muito atenta a ser feito, ok? Então, Elias clamou. Olha o que acontece para a gente fechar essa parte aqui, versículo 38. Então o Senhor ouviu, o Senhor ouviu e mandou fogo, que queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e secou a água que estava no rego. Ó, quando os israelitas... Qual era o propósito aqui, gente? Qual era o propósito? Fazer com que Israel entendesse que só Deus era Deus, né? E olha só o que acontece. Quando os israelitas viram isso, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e começaram a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Coisa linda, gente. Né? Exatamente. Qual foi o resultado do clamor de Elias, gente?
Olha só, o clamor de Elias era para que Deus viesse a responder com fogo, porque o desafio ia provar para Israel que só o Senhor é Deus. Todo aquele propósito é feito, né? E aí o objetivo é alcançado, gente. Por que o objetivo é alcançado? Vamos lá. Né? Fica aqui comigo aí, continua comigo que a gente ainda vai clamar com a missionária Débora agora aqui no final, né? Colocando a tua vida hoje na mão do Senhor. Né? Mas vamos lá. Como é o propósito? O Márcio colocou aqui, provar que só o Senhor é Deus. Qual foi o resultado disso, gente? Né? Olha como é que o clamor, feito com propósito, alinhado nas coisas do reino, né? O céu na terra, como a gente tem falado aí na nossa vida, no nosso ministério. Olha o que é estar alinhado céu na terra. Né? Quando o clamor foi feito com um propósito, alinhado ao reino, pronto, Deus foi lá, não precisou Elias pular, não precisou Elias dançar, não precisou Elias se cortar, não precisou Elias fazer nenhum tipo de manobra, né? Não fez nada disso, só clamou o Senhor. Mas o propósito alinhado ao reino, né? O texto, o versículo que nós lemos vai dizer que Israel agora se prostra, reconhece e começa agora a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor Deus. Então, gente, ó, propósito, clamor com propósito alinhado ao reino, né? Deus cumpriu, exatamente, Deus cumpriu o propósito, né? Ou seja, o propósito de Elias, ele foi atendido. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, né? Qual é o nosso propósito aqui com essa aula hoje? Nosso propósito aqui hoje é que você esteja alinhado, né? Alinhado com o reino de Deus. Se o teu propósito estiver alinhado ao reino de Deus, né? Se o teu clamor estiver alinhado com as coisas do reino de Deus, esse clamor ele vai ser ouvido. Amém? Então eu profetizo hoje que o teu clamor com propósito alinhado ao reino, Deus ele vai ouvir o teu clamor. Amém? Oh glória! Aleluia! Não tem coisa melhor do que você clamar, né, e ouvir Deus clamando. E a gente passou muito por isso nessa pandemia, né? Foram vários clamores que nós precisamos levantar aí de uma maneira muito mais intensa. Não que a gente não clame, não, a gente clama. Mas a gente precisou intensificar. Foram várias vidas, né, que beiraram ali a morte e que nós clamamos. Pastor, Deus ouviu todos os nossos clamores? Ouviu. Agora, Deus respondeu da maneira que nós queríamos todos os nossos clamores? Não. Houve propósitos que aprove a Deus, por exemplo, recolher algumas pessoas, né? Várias, por misericórdia, nós clamamos e Deus entrou com providência, curou, realizou milagre. Pessoas que foram entubadas, por exemplo, e que Deus tirou. Pessoas que estavam condenadas pelos médicos por algumas enfermidades, que não era só o Covid, mas que Deus ouviu e entrou com providência. Já outros que aprove a Deus. Deus ouviu, mas em alguns casos Deus não respondeu da nossa maneira, tá? Mas eu profetizo hoje que o teu clamor com um propósito alinhado ao reino, Deus ele vai estar respondendo, ok? Vamos agora, para a gente fechar agora aqui, e a missionária Débora orar, Tiago, capítulo 2, amém? Vou colocar aqui para vocês o texto, né? Aqui fala um pouquinho de oração, mas eu quero falar no sentido amém? Tiago capítulo 2, nós vamos ler ali, versículo 21 em diante, tá? Tiago capítulo 2, versículo 21 em diante. Vai até o 26, diz assim, ó:
Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Eu poderia ler só até aqui, tá? Mas eu vou lá. Assim aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela faz. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pastor, isso tem a ver com oração e o que tem a ver com clamor? Né? Tem a ver, como nós falamos aqui no texto, né? O que Tiago está dizendo? Abraão, ele não somente orava e clamava. A gente tem textos aqui, por exemplo, que Abraão clamou por o seu sobrinho Ló. Quem conhece esse texto aqui sabe, né? Mas por que na verdade Deus tinha prazer em responder a oração e o clamor? A gente vai ver aqui e aprender que Abraão, ele intercedeu por Ló. Próxima aula, né? Primeiro domingo de dezembro, nós vamos falar sobre intercessão, tá? A gente vai falar sobre intercessão e a gente vai ver que a ação de Abraão, né, com Ló, ela se encaixa como intercessão, tá? Então vamos lá. Abraão, por diversas vezes, clamou a Deus. Várias vezes. Na história de Abraão, você vai ver Deus clamando a Deus, Abraão clamando a Deus por algo, né? Só que, olha que interessante, se encaixa com aquilo que a Tiriane falou lá atrás. Quando Deus vai analisar o clamor feito por alguém, ou oração feita por alguém, ele não vai só analisar aquilo que está sendo falado. Deus, ele vai analisar todo o contexto, né? Ou seja, não basta só clamar. Se eu não tiver fé, Abraão, como o texto vai dizer aqui, ele foi aceito por Deus, porque além da verdade de Abraão clamar, Abraão colocou a sua fé em ação e as suas ações, as suas obras, como é que eu vou dizer, concordavam com aquilo que ele falava. Vou explicar para a gente poder fechar essa aula aqui hoje, tá? O meu clamor, a minha oração, o meu clamor, ele precisa estar em concordância com as minhas ações. Vamos lá, para vocês entenderem. Coloca aqui, por favor, Márcio, se você puder. O meu clamor, que é a aula de hoje, né? Mas eu posso encaixar as orações também, elas precisam estar em concordância com as minhas ações. Vou repetir. A minha oração, o meu clamor precisam concordar com as minhas ações. Vou explicar agora. Não adianta eu falar e clamar algo e as minhas ações estiverem indo em direção ao contrário, né? A gente já falou aqui que oração sem direção de Deus, sem a concordância, o alinhamento com o reino, nem se fala, né? Isso aí então nem adianta. Mas vamos lá. Um clamor feito, que possa muitas das vezes ser até algo de Deus, mas que as nossas ações estão caminhando para o lado ao contrário, ou seja, você fala uma coisa, mas vive outra, né? Esse clamor, ele provavelmente vai ter muita dificuldade de ser respondido. Mas pastor, mas o clamor é bênção, mas o clamor é por algo até bom. Mas enquanto a tua vida não refletir, né, exatamente aquilo que é o propósito, Deus vai ter dificuldade em responder. Pode responder? Até pode. Um exemplo disso, próprio Abraão. Abraão, durante muito tempo, clamou a Deus por filho, né? Mas quando Deus visitou ele já depois de velho, a ação de Abraão no primeiro momento ali, como o texto vai dizer, é a não acreditar, né? E talvez por isso até que alguns teólogos vão dizer que Abraão levou tanto tempo para que Deus cumprisse essa promessa que daria a ele, faria dele pai de uma grande nação, né? Talvez por uma parte dele, que é humano, tá? Entender que aquilo ali seria algo muito difícil, né? Porém,
Abraão continuou buscando a Deus, independentemente disso. Um outro texto que eu gosto muito, que foi a pregação da primeira chupetinha, foi lá o sacerdote, né, Zacarias, lá em João, no nascimento de João. Né? Então, a Bíblia vai dizer que ele também duvidou e saiu dali com a resposta da sua oração, porém mudo. Né? Exatamente, o Antes colocou aqui uma coisa muito interessante. Coerência entre clamor e o viver, exatamente. A pastora Lúcia colocou, devemos ter sabedoria, temor na hora de clamar. Sim, né? Então tem que haver, como o Antes falou, uma coerência. Opa, calma aí. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço? Né? Aquilo que eu estou clamando a Deus é aquilo que realmente eu quero? Né? É aquilo que eu estou realmente refletindo na minha vida? Eu estou clamando para que Deus possa agir em favor, mas é isso que no meu dia a dia, né, demonstra? Então tem que haver, como ele falou muito bem, ele colocou muito bem a palavra bonita é outro nível, né? Coerência, né? Tem que haver uma coerência, tem que ser feito com sabedoria. Então as minhas atitudes precisam refletir. Por que vocês acham que Elias primeiro repara o altar, depois coloca a água no rego, para que por fim ele clamasse a Deus? Porque quando ele repara o altar, ele está deixando bem claro a Deus, né, a Deus e ao povo, que a resposta do clamor ela não vem de qualquer maneira. Ele estava reconhecendo, ou fazendo Israel reconhecer a necessidade de uma restauração. Né? Ele estava dizendo o seguinte, ó, Deus, ele vai responder. Eu creio que Deus vai responder, mas ele só vai responder se houver concordância, como disse a Jussiara ali, se houver coerência. Qual era a coerência? Adiantaria Elias clamar a Deus com o altar todo quebrado, o altar todo destruído, fora do propósito de Deus? Não. Né? Ele poderia fazer como Baal, os profetas de Baal, colocar ali as ofertas e ficar gritando, esperando. Não. Aonde ele agiu com sabedoria e coerência? Primeiro ele restaurou o altar, para mostrar a Deus, ó, eu vou clamar, mas antes de clamar, deixa primeiro eu fazer a minha parte, me consertar. Deixa eu fazer com que as minhas ações reflitam, né, com aquilo que é propósito. Tá? Então qual era o propósito? Não era responder, fazer Israel entender que só o Senhor é Deus? Para entender que só o Senhor é Deus, para Deus responder, eles precisavam estar com o seu altar reparado. Né? Temos que ter, como a pastora Lúcia falou aqui, uma vida com Deus para que Deus ouça e age em nosso favor. Exatamente. Ok? Então, as minhas atitudes precisam refletir, ok? Precisam refletir aí o meu clamor. Ou seja, o meu clamor não pode ser da boca para fora, tá? Não pode ser da boca para fora. Então, para a gente finalizar aqui hoje a nossa aula, então nós falamos hoje aqui, né, de clamor, nós falamos hoje aqui com relação a alguns tópicos, né, do que é o clamor. Falamos que clamar, né, é uma ação, muitas das vezes, do Espírito, no nosso Espírito, por uma situação de emergência, por um pânico, por um desespero, tudo isso. Gente, quem aqui, né, já não passou por um problema que seja, ou alguma situação de desespero? Todos nós. Próprio Pedro, quando estava andando com Jesus ali sobre as águas, quando o vento veio, entrou em desespero e clamou a Jesus. Né? É um exemplo no Novo Testamento de clamor respondido. Não vai dar nem tempo de falar aqui muitos detalhes, mas é um exemplo. Né? Jesus ouviu o clamor de Pedro ali, o desespero de Pedro. Estou afogando. Eu ia ler o texto aqui, mas não vai dar tempo, né, por causa do horário. Mas Pedro teve o seu clamor atendido? Teve, porque o texto vai dizer lá que Jesus, estendendo a mão, né, a Pedro, tirou Pedro daquela situação de desespero. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Né? Tiliane colocou aqui. Tiliane, me desculpe, mas a gente acabou te rotulando de Tiliane, né? Mas a nossa irmã Eliane Ribeiro. A gente acaba chamando de tia Eliane, com todo carinho e respeito aí. Nem sempre que pedimos a Deus é bom para a nossa vida, ainda que seja algo positivo, Deus dá de acordo com o que de fato vai nos fazer bem. Perfeito, perfeito, varão, perfeito. Né? É o que Romanos vai dizer, que o Espírito ele intercede ao Pai, né, com gemidos inexprimíveis. Vai dizer que não sabemos como
convém pedir, mas o Espírito leva ao Pai, não aquilo que falamos, mas aquilo que necessitamos. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Romanos 8 é perfeito para ilustrar esse comentário da nossa irmã Eliane, né? Exatamente, o texto que nós lemos, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, porque a minha tradução é diferente, mas é isso aí, né? Que sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Quando Elias, na verdade, alinha, né? Faz esse alinhamento. Se não houvesse esse alinhamento, com certeza seria mais um que ia gritar, clamar, e Deus não iria responder. Tá bom? Então, vamos lá. Deu para entender a diferença aí de oração para clamor, né? Então, hoje o nosso propósito é esse. Na próxima aula, lembrando que domingo que vem, nós não vamos ter aula por causa da conferência profética, porém, no primeiro domingo de dezembro, se Deus permitir, nós vamos estar aqui encerrando essa aula, falando sobre intercessão, que também é diferente de oração e de clamor. Envolve oração, envolve clamor, mas o propósito é diferente. Amém? Hoje o nosso evangelista Reinaldo, como eu falei no início, não pôde estar, está de serviço, ok? Mas nós louvamos a Deus pela vida do evangelista Reinaldo. Se Deus permitir, no próximo ele vai estar conosco aqui, também nos ensinando um pouco mais, ok? Hoje teve chupetinha, né? Teve chupetinha e vai ter agora a missionária Débora, amém? Eu vou pedir para a missionária Débora levantar um clamor agora. Pastor, qual é o propósito do clamor agora, missionária Débora? Qual é o propósito do clamor agora? Cadê? A Lúcia colocou que Deus abençoe, pastor, hoje, missionária, e glória a Deus. Falamos aqui que clamor tem que ter propósito, não é isso? Então qual é o propósito hoje do clamor que nós vamos levantar agora aqui com a missionária Débora, amém? Talvez você que está enfermo, você que está doente, você vai clamar por cura agora, você vai clamar de repente por uma provisão, você que está precisando de uma intervenção divina em algo na tua vida. Mas qual é o propósito do clamor que nós vamos levantar agora? Nós vamos clamar agora com a missionária Débora, pedindo que o Espírito Santo agora desperte em você, olha só, né, o desejo, né, a sede de clamar a Ele. Né? Então esse vai ser aí o propósito do clamor que a missionária Débora vai estar fazendo agora, tá bom? O propósito agora qual é? Para que o Espírito desperte em você. Você vai falar, Espírito, me torna sensível, né, a ouvir a tua voz, a entender o momento, a necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que, por falta de discernimento, às vezes não entendem que aquele momento ali não é a hora de só orar, tá? Mas aquele momento ali é a hora de você clamar. Então, sem o discernimento, muitas das vezes as pessoas não entendem o momento. Poxa, tá lá orando. Já viu quantas vezes acontece isso? Às vezes até na nossa igreja ou na tua igreja, né? Tá lá o culto acontecendo orando, mas às vezes você tem que parar tudo, porque você, geralmente quem está à frente, tem o discernimento de que no mundo espiritual tem alguma coisa acontecendo, algum bloqueio. E aí vem o discernimento, pô, vamos clamar. Né? Não dá só para continuar cultuando, louvando, adorando, vamos ter que clamar. Tem alguma coisa no mundo espiritual, seja uma intervenção maligna de um principado, uma potestade, um dominador. Né? Então a gente vai orar agora, bem missionária dela. Vem cá. Nós vamos orar agora a Deus para que o Espírito te dê o discernimento. Amém? O discernimento com relação a você orar. Amém, missionária Débora? Então o propósito é só esse, tá? Por favor, não é para clamar pelo Brasil todo não agora, nem pelo mundo não. O propósito, estou explicando para ela aqui, né? Que o propósito agora é pedir a Deus que dê o discernimento a você do momento de orar, de um momento de clamar. Amém? Então vamos orar lá? Vem cá, missionária Débora. Deixar, né? A paz do Senhor para todos, amém? Vamos estar clamando nessa manhã. Motivo de alegria, estamos aqui nesta manhã. Ó, amém? antes dela clamar, dá aquele sorriso aí, por favor, de terça-feira, né? Quem assistiu a nossa live aí de terça-feira lá no Instagram. Foi uma benção. Né? Quem não me segue lá no Instagram ainda, corre lá, Evangelho dos Santos Oficial, antes dela clamar aqui. Foi uma benção, já temos testemunhos, tá? Para a glória de Deus. Gente, a gente fica muito feliz aí, né? De pessoas que já foram alcançadas. Nós fizemos uma live lá mais ou menos 1 hora no Instagram, tá? Então eu deixei salvo lá pedidos
né? Então nós fizemos a primeira live que nós fizemos juntos, né, amor? A gente faz live assim rapidinho orando, ela vai orar aqui. Porém, a gente fez uma live lá específica falando sobre casamento, falando sobre unidade, né? Então tá lá no Instagram, corre lá, quem não viu ainda, foi uma benção. Temos testemunhos aí de um casal e de outros também que Deus já começou, uns que Deus já moveu, outros que Deus já está movendo aí, que despertaram dentro daquilo que foi falado lá no nosso Instagram. E o pessoal tá pedindo já lá, a gente tá vendo a mensagem para fazer mais junto. A missionária tá começando a entrar também lá no Instagram, eu tô ajudando ela lá com o Instagram, pessoal. Né, a gente não é acostumado com isso, mas agora a gente está tentando se acostumar. Então nos segue no Instagram antes de nós clamarmos aqui, para que você possa. Não sei se vai ser, qual é a próxima terça-feira, eu sei que essa terça-feira agora não vai dar, porque eu tenho um compromisso com os gaditas, também gaditas. Eita, fogo. Terça-feira agora eu tô com os gaditas. O Nicolas apareceu aqui também. Olha, Nicolas, ó. Olha, Vem? Mas uma terça-feira dessa aí, que se Deus permitir, a gente vai estar junto, ok? Então segue lá no Instagram. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Você agora que está ao nosso alcance da nossa voz, feche seus olhos, leve seus pensamentos ao Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças, Senhor, te damos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, Senhor, aos teus filhos, Senhor, nesta manhã. Deus, Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Tu és aquele que encoraja, Senhor, o teu povo, Senhor, a estar te clamando, Senhor, neste propósito. Deus, para que teus filhos venham guerrear, venham estar orando, Senhor, e clamando a Ti, Senhor, porque com certeza o Senhor vai responder. Aleluia. Deus, não é da nossa forma, não é da nossa maneira, do nosso jeito, mas é conforme a Tua vontade. Desperta, Senhor, para o Teu povo, Senhor, está clamando, Senhor, te buscando, Senhor, os Teus discernimentos, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para a Tua igreja. Porque a Tua igreja, Senhor, Deus querido, quando ora, quando clama, Senhor, com certeza alguma coisa acontece. Deus querido, entra, Senhor. Deus, aonde, Pai, nós não podemos entrar. Fala, Senhor, os corações sedentos, Senhor. Pai, aqueles que estão acompanhando, Senhor, essa live da escola dominical, Senhor. Deus, querido, todos os domingos, Senhor, tem um estudo, tem algo, Senhor, a ser passado através das vidas, Senhor, do evangelista Reinaldo e do pastor Evancler. E muitos têm se alimentado, Deus, para que nesta hora, Senhor, os teus propósitos, Senhor, venham ser colocados, Senhor, Deus querido, Deus amado, em diante, Senhor. Venha ser colocado, Senhor, no coração dos teus filhos, que ardente, Senhor, que venha ter, Senhor, uma ardência, Senhor, para buscar a Tua face, Senhor, porque o Senhor Jesus está, Senhor, às portas, Senhor, e temos que estar clamando, vigiando, Senhor, em todo o tempo, Senhor, porque os dias, Senhor, têm sido maus, Senhor, mas o nosso espírito, Senhor, tem que estar forte, Senhor, e a nossa comunhão para contigo, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada um, Senhor, que está, Senhor, ao alcance, Senhor, desta live, Senhor, ao alcance deste clamor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Desde já, muito obrigado por cada vida, por cada família representada nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus. Ô, glória! Amém. Amém? Que o Espírito te dê esse discernimento, essa sabedoria para te impulsionar, em nome de Jesus, a estar clamando aí. Amém? Glória a Deus. Bom, então, pessoal, chegamos ao fim hoje da nossa aula. Já vou colocar aqui no YouTube, né? Vou salvar a nossa aula e vou colocar também no nosso canal. Então não deixe. Gente, se você não é inscrito ainda no nosso canal, nos ajude lá. A gente está perto de chegar a 200 inscritos, mas o nosso propósito é chegar aí o mais rápido possível aos 1000 inscritos no nosso canal, para que a gente possa fazer lives lá também, né? Então, o Facebook a gente vai continuar também, mas a gente quer fazer algumas lives lá no nosso canal no YouTube. A gente precisa ter pelo menos aí 1000 inscritos. Então, gente, compartilha. Eu vou pedir para vocês. A gente não está fazendo isso aqui para aparecer, mas a gente está com propósitos, né? Eu recebo convites às vezes que eu nem aceito, para poder não sair do propósito, né? A gente vê lá um monte de gente com abobrinhas aí falando uma opção de besteira, que tem lá 1 milhão de seguidores, né? E aquilo que a gente fala aqui para crescimento do reino, para a glória de Deus, às vezes a gente
acaba não compartilhando, amém? Então vai lá, se inscreve no canal, não só se inscreve, pega os vídeos, mesmo que você tenha visto aqui os vídeos, veja os vídeos lá no canal de novo também, se Deus permitir, porque isso também ajuda também aí para o crescimento do nosso canal. O YouTube vai entender que são relevantes também. Então a gente vai colocar essa semana aí 2 vídeos bem interessantes, falando o que é um profeta, né, e a gente vai colocar um resumo do livro de Números, né? Quem não viu ainda, a gente tem lá no nosso canal no YouTube o resumo do livro de Gênesis, de Levítico, e agora nós vamos falar sobre o Números, né? O resumo do livro de Números. Então tem vídeos nossos lá que já tem quase 1000, só um vídeo, 1000 visualizações. Então a gente ultrapassou 5.000 visualizações no nosso canal, mas a gente quer ampliar isso aí e fazer ainda melhor para a glória de Deus. No Instagram a gente vai fazer as lives juntos, eu e a missionária Débora, no Instagram a gente vai fazer algumas lives falando sobre casamento, sobre família, né? Não só sobre casamento, mas falando sobre família, sobre filhos. A gente está preparando aí algo também sobre filhos também. Então lá no Instagram a gente vai ficar diferente. Aqui na nossa página a gente vai falar os estudos, né, fazer os estudos na Escola Bíblica Dominical. E em cada rede social a gente vai fazer um propósito diferente, conforme Deus tem nos direcionado, tá bem? Que Deus possa abençoar a sua vida, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pastora Lúcia, obrigado a todos vocês, Júlia, né, que estão aí agradecendo, elogiando a nossa aula. Se Deus permitir, intercessão será a nossa última aula do ano de 2021. Aula, tá? Porque a gente vai fazer aí alguns vídeos a mais, vai publicar alguns vídeos, mas a última aula será a nossa aula sobre intercessão, ok? Então convocar os intercessores para estar conosco aí na nossa última aula. Já Seara, graça e paz. Hoje eu estou, se Deus permitir, no Ministério Unificar de Paciência, amém? Então os irmãos de Bangu, que Deus abençoe a todos vocês aí. Um bom domingo a todos. Fica na paz. Ó, coraçãozinho.